Quero que você abra, por favor, a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes. Nós vamos ter dois momentos aí com um intervalo no meio de ministração. Eu quero tentar fazer uma versão mais rápida nessa palavra agora antes do intervalo, para que a gente consiga ter um pouquinho de tempo, para aquilo que nós vamos compartilhar, aquilo que nós vamos falar depois. Eclesiastes, capítulo 10. Eu quero que você abra comigo no versículo 1. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Alguns anos atrás, Deus me deu uma experiência, Ele falou muito forte comigo durante um sonho, a respeito disso que eu sinto compartilhar nesse primeiro momento. Eu creio, o próprio nome da conferência, eu gostei muito, Homens de Verdade. Um dos momentos onde a Bíblia usa essa expressão, quando Jetro está aconselhando Moisés sobre que tipo de gente, com que tipo de gente ele poderia contar no trabalho do Senhor, com que tipo de gente ele poderia mobilizar. E quando ele usa a expressão homens de verdade, ele está falando de gente de caráter. Eu creio que o desejo do coração de Deus, desde a criação, é que o homem pudesse manifestar a sua imagem, sua semelhança, refletir quem ele é. E nesse texto Deus falou comigo algo muito forte, alguns anos atrás. Eu tinha preparado uma mensagem que eu iria pregar no domingo na nossa igreja. E durante a semana eu quis ganhar tempo, deixei tudo já pronto, encaminhado, porque no final de semana eu estaria em outra cidade, pregando, ministrando, com agenda assim, muito corrida. Mas eu me lembro que no sábado à noite, eu fui dormir já muito tarde. Nós tivemos um culto, eu tirei um tempo com a liderança da igreja depois do culto. Depois eu e minha esposa sentamos com o pastor e a sua esposa. E eu lembro que eu fui dormir já perto de umas 3 da manhã. Mas durante aquele dia começou a vir no meu espírito uma impressão de que a mensagem que eu tinha preparado para o domingo, deixado pronta com antecedência, não era a mensagem que eu deveria compartilhar e pregar. E eu fiquei meio agoniado com aquilo, falei, Deus, eu tentei ganhar tempo, ficar pronto com tanta antecedência, no meu espírito está vindo essa impressão. E eu lembro que eu comecei a orar e dizer, o Senhor podia ter falado comigo antes, mas eu não posso reclamar, talvez a incapacidade minha de ter te ouvido, foi eu mesmo que manifestei, mas eu lembro que eu comecei a dizer para Deus, se essa não é a direção, eu preciso que você fale comigo. Mas eu fiz uma oração daquelas assim, apelando. Eu falei para Deus, já é muito tarde na madrugada, eu estou muito cansado. Amanhã é o tempo de levantar, voltar de viagem e chegar para pregar. Falei para Deus, se o Senhor quer falar outra coisa, eu não tenho nem tempo de descobrir o que é. Falei, então eu quero apelar para aquele versículo da tua palavra, que diz que aos seus amados Deus dá até enquanto dorme. Aliás, tem uns que até dormem mais achando que vão ganhar mais, não é verdade? Mas eu falei para Deus, eu realmente fiz minha parte, tentei, achei que estava fazendo minha parte. Pelo testemunho que eu tenho no meu espírito, eu creio que eu estava equivocado. Eu quero fazer a sua vontade, mas eu vou precisar de uma ajuda. E eu lembro dessa oração antes de dormir. Eu lembro que naquela noite eu tive um sonho. Não é algo que acontece comigo todo tempo, toda hora, mas eu me lembro que naquele sonho, uma pessoa apareceu atrás de mim. Tem coisas que é difícil você explicar. Eu estava em pé no meio do nada. E quando eu digo nada, nem chão tinha. Eu não consigo descrever essa cena. Mas uma pessoa se aproximava atrás de mim. E eu não me sentia autorizado a olhar. Não sei se era um anjo, não sei se era uma pessoa virtual só do meu sonho. Mas essa pessoa chegava até perto de mim por trás e dizia, você estava certo quando você fez a oração, em relação ao seu sentimento, ao que está vindo no seu espírito. Essa mensagem que você deixou pronta para o domingo, você pode pregar em qualquer outro culto. Mas não é a palavra que Deus quer que você ministre nesse domingo. Ele diz, em relação a isso, você está certo, é o testemunho do Espírito Santo dentro de você. Eu falei, bom, já que você está aqui para me dizer isso, você poderia me dizer então o que é que eu devo pregar?
porque eu não faço a menor ideia agora do que é que eu vou falar. E na hora que eu fiz essa pergunta, apareceu na minha frente, hoje, nesse nosso mundo digital, eu diria que apareceu uma projeção multimídia. Na época, alguns anos atrás é bondade, né? Bastante tempo atrás, uns 17, 18 anos atrás, talvez eu teria dito que era o retroprojetor. Quantos se lembram dessa época? Um dia desse eu falei isso, meu filho olhou para mim e falou: "Que é isso, pai?" Eu falei: "Filho, tem coisa que é difícil a gente explicar para você." Mas apareceu na minha frente esse versículo que nós vamos ler, que diz assim, acompanhe comigo: "Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia." E quando eu vi esse versículo, eu confesso que eu fiquei apavorado. Eu pensei: o que é que vai sair daí? Não é necessariamente aquele tipo de versículo que você tem grifado na sua Bíblia, ou que você decorou, né? E quando eu li: "Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia", né? Só faltou pensar dentro de mim, lascou tudo. E eu perguntei para aquela pessoa que estava atrás de mim, eu falei: o que é que vai sair daí? E ele me disse assim: existem duas mensagens nesse versículo. Uma deles é a mensagem literal, a outra deles é a mensagem simbólica. Eu falei: eu não estou entendendo nem a literal. Porque ele me disse: Deus quer que você fale a mensagem simbólica, a profética. Quando eu falei: eu não estou entendendo nem a literal, ele me explicou. Ele diz: o que esse texto está dizendo é basicamente o que vocês dizem com aquele ditado: fulano pode acertar 1000 vezes, em alguns lugares o ditado é 100 vezes, mas se errar uma. Ele diz basicamente, o que o texto está dizendo é que um pouco de coisa ruim às vezes pesa mais do que muita coisa boa. Então, um pouco de estultícia compromete toda a sabedoria e a honra que alguém edificou e construiu ao longo da sua vida. Às vezes um minuto de bobeira, onde nós fazemos escolhas erradas, pode comprometer toda uma história de integridade e honra. Mas ele falou a respeito da outra figura e diz: assim como a mosca morta faz o unguento do perfumista exalar mau cheiro. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de conhecer no Cairo, no Egito, uma fábrica de perfume dessas do estilo de antigamente. Quando não existia nenhuma produção química de perfume nesses dias bíblicos, como eles faziam? Eles trabalhavam com uma essência que era colocada, inserida dentro do óleo. Às vezes a Bíblia vai usar a expressão sobre se ungir, né, sobre colocar o óleo, e às vezes a gente não para pensar que no contexto deles isso era se perfumar. Quando Jesus diz para a pessoa que está jejuando: unge o teu rosto com óleo, ele está dizendo: bota uma cara boa, se veste bem, se arruma e se perfuma. E naquela hora ele falou: o unguento do perfumista foi comprometido por causa de algumas moscas que ao caírem dentro dele morreram, e ao morrerem exalaram mau cheiro. Alguns insetos têm essa capacidade. Eu não sei qual é o nome aqui em Goiânia, São Paulo, onde me criei, e mesmo no Paraná, onde eu moro hoje, tem um bichinho que a gente chama de Maria Fedida. Tem lugar, é esse nome aqui? Tem lugar que é fede, tem todo tipo de nome, né? Mas alguns insetos têm essa capacidade de, ao morrer, emitir mau cheiro. E a pessoa me dizia: essa mosca em questão não é a mosca doméstica que você conhece, nem necessariamente a varejeira, mas era algo parecido, que ao morrer emitia um mau cheiro. Ele diz: quando essas moscas caíam no unguento, o fedor, o mau cheiro delas, tinha a capacidade de encobrir o cheiro bom do perfume. Então, assim como a sabedoria e a honra, muita sabedoria e honra, são comprometidas por um pouco de estultícia, o texto está dizendo que muito óleo também pode ser comprometido por poucas moscas. E ele disse o seguinte: a mensagem simbólica por trás disso, que você deveria proclamar, é que o óleo está relacionado com a unção. E a ação do Espírito Santo em questão tem muito a ver com um bom testemunho. Ele me citou aquele texto que diz que Deus, por meio de nós, manifesta o bom perfume de Cristo, quando Paulo escreve aos Coríntios. Ele diz: mas a mosca é um símbolo de impureza. A mosca, ela está associada, né, ao pecado e à impureza. E ele diz basicamente: a mensagem que Deus quer que você pregue é que você traga uma advertência à igreja, que um pouco de impureza é suficiente para comprometer muita coisa boa.
mesmo a unção e a santidade de Deus na vida de alguém. E naquela hora ele me fez uma pergunta. Ele diz: o foco e o trilho da sua mensagem vai estar baseado na resposta a essa pergunta. E a pergunta que ele me fez no sonho foi: por que foi que as moscas caíram dentro do óleo? E minha resposta foi bem honesta, autêntica. Eu disse: eu sei lá. O texto só está dizendo que caiu, não diz como. Mas ele me respondeu e disse: é uma questão de lógica. As moscas só caíram dentro do unguento porque ele estava descoberto, porque ele estava destampado. Se tivesse protegido, elas não teriam caído dentro. E basicamente o que ele me orientou a falar naquele dia, e isso é o que, de forma breve, eu quero compartilhar nesse primeiro momento, é acerca da nossa responsabilidade de preservarmos aquilo que Deus nos tem dado, de preservarmos o que Deus tem nos confiado, de termos uma atitude, uma decisão de proteger a santidade e a unção de Deus na nossa vida. Você pode dizer amém? Porque um pouco de coisa ruim, querido, compromete muita coisa boa. A palavra de Deus diz em Cantares Salomão 2,15, eu ouvi esse texto desde criança, eu demorei para entender exatamente o que dizia, mas o texto fala daquelas pequenas raposinhas que destroem as vinhas. Muitas vezes, para que o que Deus tem feito e construído na minha e na sua vida seja comprometido, a gente não precisa necessariamente fazer uma grande burrada. Mas um pouco de coisa ruim tem o poder de comprometer muita coisa boa. E muitas vezes a gente não consegue entender uma mensagem clara na Bíblia, forte, repetida, a respeito de vigilância, a respeito do nível de cuidado que eu e você precisamos ter para que aquilo que Deus está edificando na minha e na sua vida não seja comprometido. Eu tenho visto muita gente que a visão dele de santidade é: se eu conseguir vencer basicamente nessas áreas, que são os grandes problemas, já deve estar bom. Eu particularmente acredito, querido, que eu e você precisamos entrar num lugar ainda mais profundo em Deus. Você pode dizer amém? Um dia desse eu perguntei: pode dizer amém? O engraçadinho respondeu: posso. Aí eu tinha dito para mim mesmo que eu nunca mais ia fazer a pergunta: pode dizer amém? Eu só ia falar amém, né? Algo interessante que eu e você precisamos pensar juntos. Anos atrás estava lendo um livro, me chamou a atenção o exemplo que a pessoa deu. O autor fazia a seguinte pergunta: você compraria uma garrafa de água mineral numa prateleira do supermercado lá exposta? Quando você pegasse ela e lesse o rótulo, 98% de água mineral pura e 2% de água de esgoto. Vamos lá, estou refazendo a pergunta. Você compraria? Não é nem compraria, você beberia, mesmo que ganhasse de graça uma garrafa dessa? É claro que não. Porque esse 2% de água de esgoto, irmão, já é bem desencorajador. Não importa se seja só 2%. E a pergunta que ele fazia na sequência é: e por que você acha que para Deus 98% de santidade da sua parte está bom? Há um lugar, querido, onde nós podemos entrar, que não precisa ser necessariamente um peso, até porque a palavra de Deus diz: os seus mandamentos não são penosos. Quando eu e você aprendemos a desenvolver uma vida no Espírito e construir com Deus esse relacionamento, querido, há um lugar profundo de obediência e santidade, onde nós podemos entrar e viver sem que isso seja um peso. Agora, eu creio que nós precisamos desenvolver uma mentalidade, querido, de não negociarmos, de não tolerarmos, nem com as pequenas impurezas a gente pode fazer negócio. A gente tem que ter uma atitude, uma decisão muito forte no nosso coração, de dizer: eu não apenas vou edificar, eu vou construir, eu não apenas vou levar além o que Deus tem me dado e o que Ele está construindo dentro de mim, mas eu realmente vou ter muito cuidado para em momento nenhum comprometer aquilo que Ele tem feito. Aquele dia, Deus começou a mexer com algumas coisas assim muito fortes dentro de mim, que eu creio que o impacto daquela palavra e desse sonho não foi só o que aconteceu com a igreja, na minha própria vida, como homem de Deus em primeiro lugar, né, como pastor e ministro também em segundo lugar, porque algo que eu e você precisamos entender é que a santidade de Deus é o nosso maior patrimônio. Vira para alguém perto de você, faz a melhor cara de crente que você puder. Fala para ele: a santidade de Deus é o maior patrimônio que você tem.
Outro dia alguém me questionou, falou: pastor, mas o maior patrimônio não seria Deus? Eu falei: pois é, mas como a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. O próprio Deus só permanece sendo seu maior valor, seu maior bem, seu maior patrimônio, se você aprender a andar em santidade. E é importante que eu e você possamos entender, porque eu me lembro que alguns anos atrás uma pessoa me fez uma pergunta, e às vezes tem formas interessantes você transmitir alguns valores. Eu era um adolescente ainda, e a pessoa me perguntou: você venderia o seu dedo, eu nunca lembro se é minguinho ou mindinho? Minguinho, o mínimo, resolveu tudo, obrigado. Você venderia esse dedo menorzinho, o dedo mínimo da sua mão esquerda, por $1 milhão? E o câmbio do dólar na época acho que estava melhor do que agora. Eu lembro que minha reação foi: de jeito nenhum. Ele falou: cara, eu estou falando de $1 milhão. Eu falei: não importa, você está falando do meu dedo. Ele falou: mas é o menorzinho, da mão esquerda, que você menos usa, por muito dinheiro. Eu falei: não venderia. Ele falou: e se aumentasse o preço? Eu falei: não tem preço, eu não venderia. E quando eu respondi isso, ele falou: pois é, agora tente você imaginar quanto é que não vale a santidade de Deus. Porque Jesus lá em Mateus, no capítulo 5, de 27 a 30, diz: se o teu olho te faz tropeçar, arranca e lança fora de ti. Se a tua mão te faz tropeçar, corta ela, joga fora de ti, mas não peque contra o Senhor. Ele disse: você não se livraria dessa mão por $1 milhão, por $10 milhões. Mas a Bíblia diz que você tinha que estar disposto a se livrar dela para não comprometer a santidade. A pergunta que ele me fez: quanto é que não vale a santidade de Deus na sua vida? Embora eu estivesse usando um argumento bem natural, uma apelação, eu diria, aquilo parece que me fez cair a ficha. Porque há algumas coisas que eu e você precisamos entender, querido. Deus não quer apenas que eu e você sejamos pessoas bem-sucedidas nas coisas terrenas. Deus não quer apenas que você seja um excelente marido, um abençoado, um pai de família, um próspero homem de negócio, alguém frutífero no seu ministério. Mais do que todas essas coisas, o que Deus mais espera é que você realmente pertença a Ele e que você transborde em todas as outras áreas da vida a consequência de desenvolver com Ele um forte nível de compromisso. E naquele dia eu comecei a levar em consideração algumas coisas que Deus falou comigo naquele sonho. Uma das coisas que aquela pessoa me disse foi: quando você pregar essa mensagem, o Senhor quer que você conte aquela história do seu primo. E quando ele falou e explicou o que era a história, ele mexeu com algo que estava assim, quase apagado na minha memória, quase apagado na minha lembrança. Mas basicamente, a essência do que eu quero passar bem depressa, rápido nesse primeiro momento, é que eu e você precisamos ter uma atitude séria de vigilância e de cuidado, de não brincar com as coisas de Deus. Porque naquela noite aquele anjo diz: muitos casamentos que você precisou trabalhar a restauração, de pessoas caírem em adultério. Essas pessoas não erraram da noite para o dia. Aliás, alguém disse com muita propriedade que o homem de Deus não cai, o homem de Deus vai caindo. E diz: algumas dessas pessoas, antes de terem entrado no terreno do adultério, primeiro começaram a brincar com alguns flertes. E ele começou a falar de como pequenas coisas foram a porta de entrada para grandes tragédias. Porque um pouco de coisa ruim tem o poder de estragar muita coisa boa. E naquela hora ele diz: conte às pessoas aquela história do seu primo. E basicamente o que aconteceu entre eu e meu primo, eu quero que isso fique como uma ilustração para você. Eu tinha mais ou menos 12 ou 13 anos de idade, eu não tenho certeza. Meu primo era um ano mais novo que eu. Então, se eu tinha 12, ele tinha 11. Se eu tinha 13, ele tinha 12. Naquela época, eu falo para meus filhos que eles não conheceram, né, essa fase de esse tipo de brincadeira e diversão. Naquela época, nosso lugar, nosso ambiente predileto de brincadeira e diversão eram as casas em construção. O bairro onde eu me criei, eu diria que talvez 60, 70, não sei mensurar isso, % das casas foram construídas lá, eu vi ser construído. Na maioria delas nós brincamos naquelas construções.
Principalmente quando chegava a fase da construção que batia a laje, tinha um monte de areia perto para pular de lá em cima. Era o nosso momento preferido. Eu lembro que meu primo veio nos visitar, ele morava em outra cidade, ele e a mãe dele, minha tia, vieram nos visitar, eram férias da escola. Ele chegou no dia anterior, já à tarde, à noite, então a gente logo se acomodou, foi dormir, e acordamos no dia seguinte naquela ansiedade de dizer, nós vamos sair brincar. Só que amanheceu chovendo. E por conta da chuva, nossas mães não deixaram a gente sair de casa. Choveu a manhã toda, e choveu a hora do almoço, e choveu o início da tarde. E a gente só tinha um lugar para brincar, que era coberto, que não chovia, que era a garagem de casa. Mas naquela época, os que têm pelo menos minha idade devem lembrar disso em relação aos seus pais. Primeiro, não era todo mundo que tinha condição de ter carro. E quem tinha, normalmente deixava o carro guardado na garagem durante a semana para tirar no domingo. Eu nunca entendi por que meu pai tinha um carro e ia trabalhar de ônibus. Então o carro estava ali atrapalhando a cena, né, o lugar da brincadeira, e a gente não tinha muito o que fazer, estava um tédio. Lá pelas 4 da tarde, deu uma estiada. Quando parou a chuva, a gente só se olhou e disse, vamos embora. E meu primo correu no quarto se arrumar. Na verdade, era assim, estava descalço, foi botar um tênis e voltou. E quando meu primo volta, ele está calçando, usando no pé. Agora nós vamos descobrir, quem tem pelo menos minha idade, um bamba. Quanto se lembra da época do bamba? O quê? Não, o pior era o Conga, ele está falando. O bamba não era para qualquer um, não. O bamba já sim, o cara tinha que ter um certo nível. Aliás, irmão, onde eu cresci, quem tinha que chute era burguês. A gente já achava assim que o cara já estava no outro nível, né? Mas meu primo aparece com um bamba. Eu, particularmente nessa época, não tinha a menor condição de ter um bamba. E ele vem com aquele bamba cano alto, né? Hoje a gente entende que era uma imitação mais barata, mais acessível do All Star. E ele vem com aquele bamba cano alto. Uma coisa ridícula que a gente fazia naquela época era amarrar o cadastro na canela também. Vocês lembram disso? Vem com aquele negócio todo amarrado na canela. Você não veio, não? Eu também não, porque eu não tinha o bamba, mas muita gente fazia. Só que era um bamba zerado, era a primeira vez que ele estava colocando no pé. E dessa corzinha creme, bem limpa, bem clarinha. Eu sei que quando ele botou aquilo e a gente ia saindo, minha tia aparece, não sei de onde, pergunta para ele, onde você pensa que você vai com esse tênis? Aí ele falou, mãe, eu vou estrear. Ela falou, de jeito nenhum. Que nossas mães falavam, isso é para sair. Ele dizia, mas eu vou sair, não é sair. É quando você tem que sair com a roupa boa, né? Ele falou, mãe, eu estou doido para usar a primeira vez. E ela insistiu e falou, de jeito nenhum que você vai sair com esse tênis claro, depois de ter chovido o dia inteiro. Eu sei muito bem onde é que vocês vão se enfiar, eu sei a cor que esse tênis vai voltar, e quem tem que lavar esse negócio encardido depois sou eu. Ela falou, você não vai sair, mas eu quero, mas não vai. Não, eu vou. E aí começou a discussão, não sei quem dos dois era o mais teimoso, mas o negócio foi longe. E teve um momento que meu primo falou para minha tia, se eu vou estar com uma sujeirinha sequer, a sua pode me dar a maior surra da minha vida. Depois agora você vai, só para eu dar surra. E aí quando nós saímos, meu primo no início estava todo cheio de cuidado. Ele andava assim no meio da rua, literalmente, porque o asfalto tem aquela inclinação, a água vai para o canto da sarjeta. Então as poças d'água estavam mais para o canto, ele andando no meio da rua. Todo cheio de cuidado. E a gente foi andando, saiu do nosso bairro, entramos num segundo bairro, continuamos andando, entramos num terceiro bairro. Nesse terceiro bairro a gente viu uma casa em construção. E falou para mim, como é que você nunca falou dessa casa? Eu falei, cadê? Eu sabia, eu quase não venho para esse bairro. Aí ele falou, vamos dar uma olhada. Eu falei, por onde é que você vai entrar? Era um terreno à frente, devia ser de uns 10 metros. Mas assim, para quem olhava da posição onde nós estávamos, da rua para o lado do terreno, do lado direito tinha uma pilha de tijolo encostada no canto, na parede que dividia o terreno com outra casa já construída. E depois de um dia inteiro chovendo, era aquele tijolo maciço, né? Tava aquela água vermelha correndo. Do lado tinha um monte de areia, eu nunca tenho certeza se era areia ou terra, né? Mas de um lado era areia, do outro era terra, não importa a ordem. Então ali tinha o tijolo e a pilha, vamos supor, de areia. No canto da esquerda, na outra divisa do muro, tinha uma pilha de um monte de brita, brita que fala aqui, de pedra, né? E se lá era areia que era terra, se lá era terra que era areia. Entre esses dois montes dos dois lados, o que sobrou no meio era uma gigantesca poça d'água, talvez daqui, mais ou menos naquelas caixas de som, num formato oval.
Eu falei, se você for tentar entrar pelo tijolo, você suja o tênis. Você passar pela areia, pela terra, você suja o tênis. Pela brita, você suja o tênis. E o que sobrou no meio é a água. Eu falei, não tem como entrar aqui hoje. Eu falei, amanhã a gente volta, vamos embora. Ele disse, não, está chamando meu nome, você não está ouvindo? Eu tenho que entrar lá, nós temos que dar uma olhada. Eu falei, cara, lembra da sua mãe, a cinta, a surra. Não arrisca hoje não, amanhã a gente volta. Não, eu sou invencível. Eu falei, mesmo que você seja invencível, vamos voltar amanhã, já está tarde, nós nem vamos ter muito o que fazer, mas a gente já sabe se vale a pena voltar. E pensa num cara teimoso. E ele começou a insistir. Eu falei, não tem por onde você entrar. Ele falou, tem. Por cima da água ali tem uma pontinha. A pontinha, ou a pontezinha que ele estava falando, era uma dessas madeiras de construção que estava atravessada por cima da poça d'água. Eu falei para ele, quando você chegar no meio da pontinha, ela afunda com o seu peso, você vai sujar. Não, já calculei. Aí lá vai meu primo, quer saber, eu vou lá. E ele, com muito cuidado, ele vem pisando, andando naquela madeira, na pontinha. E aquilo começa a ranger, a baixar um pouco o peso dele, mas a gente bem moleque, bem levinho. Eu sei que ela chegou perto da água, mas não encostou. E ele conseguiu atravessar para o outro lado. Ele falou, não te disse? Eu falei, parabéns, vê o que você quer, vamos embora. Ele disse, você não vai entrar? Eu falei, eu não vou entrar não. Ele falou, mas você pode sujar o tênis, sua mãe não vai brigar com você. Eu falei, irmão, eu não quero ser cúmplice da sua burrice. Vê o que você tem que ver, vamos embora. Ele falou, não. Eu já te disse, sou invencível, eu vou te provar. Ele falou, é que eu passei andando com muito cuidado. Eu vou voltar andando normal. Eu falei, não precisa provar nada. Vou provar para você. E aí ele volta. E ele passa por aquela tábua não com cuidado de antes. Ele vem andando normalmente e pisando. Ela vem chacoalhando com ele. Ela bate, mexe a parte de baixo naquela água que depois do dia inteiro chovendo, era uma água barrenta. Mas aquilo só encostou, mexeu a água, aquilo não passou para o lado de cima da tábua e ele chegou do outro lado. Tem alguma sujeira aí? Eu falei, não tem. Parabéns, você é invencível mesmo. Então vamos embora, amanhã a gente volta. Ele falou, não. Agora eu vou passar correndo. Eu dizia para ele, cara, isso é burrice. Não, eu sou invencível. E lá foi meu primo correndo. E ele saiu, ele deu um pique, mas saiu mesmo batendo o pé na tábua, a tábua batia na água, espirrava água para todo canto, e ele chega do outro lado. Irmão, não me pergunte como. Ele chega do outro lado sem um pingo de sujeira no tênis. Eu comecei a acreditar que ele era invencível. Eu não conseguia acreditar que ele fez aquele negócio, bater na água, espirrar tanta água, e ele chegou do outro lado como chegou. Aí ele falou, entra. Eu falei, eu não vou. Ele falou, então agora eu vou passar pulando. Eu falei, não. Fica pensando, será que ele não entende que uma hora esse negócio não vai dar certo? Mas lá vem meu primo pulando. E quando ele dá um pulo desse no meio da tábua, é lógico, ela não aguentou o peso dele e ela afundou. Irmão, eu lembro até hoje, aqueles dois bambas sumindo para dentro da água vermelha. E quando a tábua volta, trazendo de volta o peso dele, não só que ele está encharcado, mas o bamba tinha 2 respiros do lado de dentro de cada lado. Eu lembro daquela aguinha vermelha jorrando pelos respiros. Aí meu primo assim, com a cara de pau, como se estivesse surpreso, ele disse, sujou. Aí ele olha para mim e diz, quer saber, já que sujou mesmo? Eu não sei se a intenção dele era tentar espirrar água em mim, mas ele pega de onde está na tábua e ele pula com tudo na poça d'água. No que ele pula na poça d'água, ele simplesmente desapareceu. Eu levei um dos maiores sustos da minha vida. Eu fico pensando que vai ser o dia do arrebatamento da igreja. Você está com alguém, ele sumiu. Eu não sei quanto tempo levou, porque meu primo era um cara muito bom na natação, de todos os primos, é o cara que mais segurava o fôlego debaixo d'água. Mas eu sei que quando ele volta, ele está assim no limite. Aí ele diz, é fundo aqui. Tinha um poço. Tinha um poço embaixo daquela tábua, que a gente não sabia. Né? Aliás, é por isso que a tábua estava lá, por causa do poço. Choveu o dia inteiro, aquele poço foi transbordando, virou aquela poça d'água enorme e a gente não fazia ideia. Nessa dele correr e pular na tábua, a tábua mexeu. E a hora que ele pulou, era um negócio assim, eu acho que no máximo 1 metro por 1 metro, se desse isso. A hora que ele pula, sem saber, ele acertou exatamente o fosso. E do jeito que ele pulou, ele desceu. O problema quando desceu, aquele poço, ou aquele fosso, estava cheio
né, de sujeira, de entulho da construção, tinha galho de árvore, tinha arame, ele se enroscou lá embaixo, ele não conseguia sair. Ele não tinha espaço para se mexer direito, para tirar aquilo, ele não conseguia enxergar nada, porque a água era suja. E quando ele finalmente conseguiu escapar e subir de volta, ele estava assim no limite. Por muito pouco ele não se afogou. Naquela hora, no sonho, aquela pessoa me disse: eu quero que você conte a história do seu primo. Porque diz, muita gente na igreja, caminhando com o Senhor hoje, é exatamente igual ao seu primo. Eles começam se arriscando, não entendendo a importância de que as moscas precisam ser mantidas à distância, de que o perfume precisa estar coberto e protegido. Eles se expõem. Irmão, o nosso grande problema é o nível de exposição a que a gente submete. Aí ele me disse, muitos começam como seu primo. Eles vão se atrevendo numa área de risco com muito cuidado. E quando eles chegam do outro lado, ilesos, eles vão ganhando confiança. Irmãos, tem muita gente que não entende a longanimidade de Deus. No livro de Apocalipse, o Senhor fala acerca de uma mulher que ele chama de Jezabel. Ele diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Mas eles não querem se arrepender. Quando Deus diz, eu estou dando tempo, ele está dizendo, eu estou sendo longânimo, paciente. Mas tem gente que confunde a longanimidade com impunidade, como se nunca houvesse juízo, como se nunca houvesse consequência. E o camarada, ele passou ileso, ele ganha confiança. E na próxima ele diz, quer saber, eu já posso andar normal, não preciso de tanto cuidado. E se ele continua se dando bem, na próxima ele vai arriscar mais um pouquinho. Ele diz, eu acho que dá até para dar uma corridinha. E tem uns camaradas que quando corre, escapa. Às vezes até alguns de nós, a gente fica olhando e diz, esse é o cara. Mas uma hora, querido, a coisa vai sujar. No caso dele, literalmente sujou. Mas não foi só isso. Aquela pessoa, eu não sei se era um anjo, não quero inventar o que eu não sei naquele sonho. Ele me disse o que aconteceu entre você e o seu primo naquele dia. Foi algo profético. Eu particularmente não gosto de gente que deixa tudo muito profético, mas foi isso que me foi explicado. Ele diz, a maneira como vocês dois lidaram com aquela situação naquele dia, definiu como seria a forma de vida de vocês. Meu primo, querido, sempre foi o cara que não sabia respeitar os limites. Eu me lembro que um dia ele me apresentou no metrô em São Paulo, o que ele chamou de adrenalina de pobre. Ele falou para mim, cara, o que o rico faz para ter adrenalina? Adrenalina basicamente é passar medo. Então o cara pula de bungee jump, pula de paraquedas, pula para passar medo. Ele falou, só que os caras gastam muito dinheiro para passar medo. Ele falou, nós somos pobres, nós podemos passar medo de graça. Então, eu lembro do dia em que ele me fez observar um negócio que ele fez no metrô em São Paulo, na Estação da Sé, para quem conhece. A Estação da Sé tem momentos onde o trem para aquela baldeação, e tem alguns deles que já passam tão cheios a ponto de não parar. Um funcionário do metrô me disse que esse metrô, né, que não para naquele momento na Sé, ele passa cerca de 60 por hora a velocidade dele, às vezes 70. Ele diz, já houve casos de 80, mas não é o padrão. Vamos ficar só com 60. Você imagina aquele comboio de ferro, irmão, passando a 60 km por hora. Ele passava a linha amarela de segurança. Ele alinhava o pé exatamente com o fosso do metrô, alinhava o nariz com o pé, e ele ficava esperando quando aquele metrô passava a 60 por hora, a 2 dedos do nariz dele. Se alguém dar esbarrão sem querer, ele der com a cara no metrô, está morto. Mas ficava ali aguentando. Aí ele dizia, saí vivo. Para ele isso era adrenalina de pobre. Ele foi um cara que nunca soube respeitar os limites. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu sofri um acidente de carro, onde Deus me guardou assim de uma forma milagrosa. Eu fiquei 2 dias em observação na UTI, por estar na UTI, eu estava incomunicável. Quando eu saí da UTI, 2 dias depois do acidente, com Deus sendo guardado minha vida de uma forma milagrosa, eu recebo a notícia de que meu primo, que era um ano mais novo que eu, então ele tinha 18 anos de idade, ele havia sido enterrado nesses 2 dias que eu estava na UTI. Um traficante botou uma arma na cabeça dele, fez ele engolir 3 papelotes de cocaína.
antes que desse tempo dele chegar ao hospital, porque ele correu já imaginando o que poderia acontecer. Os papelotes se romperam e ele teve uma overdose. Eu não sei se ele teve tempo, ou se ele teve lucidez mesmo tendo tempo, quando a overdose começou, de se arrepender, porque ele estava afastado do Senhor. Eu quero ter no meu coração a esperança de que, conhecendo a verdade, sabendo o risco que ele corria, que ele possa ter tido tempo de se consertar com Deus. Mas aos 18 anos de idade, meu primo morreu. E ele me disse aquele dia, naquela ocasião, da brincadeira da tábua e do poço, Satanás reivindicou a vida do seu primo, para que ele morresse afogado naquele dia, porque ele estava em desobediência. O Senhor o guardou essa vez, o Senhor o guardou muitas outras vezes, mas seu primo nunca soube a hora de parar. Mas a pessoa me disse, você poderia ter passado e entrado naquela construção, molhando seu pé, seu tênis velho que você estava usando, você não estava debaixo de nenhuma restrição. Mas o seu senso de coerência, as ordens que foram dadas, te impediu de querer ser cúmplice dele. E o Senhor disse, naquele dia, as escolhas que vocês fizeram determinou como seria o curso da vida de vocês. Ele me disse, enquanto o diabo tentou te matar e não pôde roubar a sua vida, ele pôde recolher o seu primo. E sabe, querido, eu fico pensando que muitos de nós, às vezes não conseguimos mensurar o que está por trás de algumas decisões que nós tomamos. Mas é um grito do coração de Deus, para que haja uma nova geração de homens de verdade, que vão levá-lo a sério nas mínimas questões. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando essa primeira parte. Que já dá um psicológico, né? Quando a gente diz, vamos ficar em pé. Eu gostaria que a gente pudesse orar junto. Em função do tempo e de querer compartilhar depois uma palavra que está ardendo no meu coração. Eu fiz isso meio corrido, atropelado. Mas se depois você quiser meditar com calma, no nosso site tem uma palavra chamada Preservando a Santidade, onde a gente faz a exposição bíblica desse assunto, que talvez possa te ajudar um pouquinho mais. Mas eu sinto no meu espírito, querido, que Deus quer da minha e da sua parte, que nós possamos ser homens profundamente comprometidos com Deus, com a santidade de Deus, com o compromisso que nós devemos ter, e que a gente aprenda a não se expor. O nosso problema é exposição. Ontem à noite cheguei no hotel onde estava hospedado. Estava muito cansado, mas tinha acabado de jantar, não queria deitar e dormir rápido. Liguei a televisão. Eu liguei a televisão para ver se tinha alguma coisa interessante passando. Estava tentando achar noticiário, acompanhar essa corrida eleitoral aí, principalmente dos presidentes. Irmão, já dei de cara num canal que não era nem um pouco crente. Eu rapidamente mudei daquele canal, não posso passar aqui, caí em outro que era menos crente ainda. O problema é que muitas vezes, mesmo a gente mudando de canal, se a gente não cuidar, a mão começa a ficar muito lenta. Essa é a hora que a gente tem que tomar a decisão. Eu falei, eu consigo viver sem essas notícias. Eu desliguei a televisão, coloquei o controle de lado. Eu falei, não quero nem arriscar. Há momentos, querido, onde eu e você só podemos tomar a decisão de dizer, eu não vou me expor. Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, ou que pensa estar em pé, cuide para que não caia. O nosso problema muitas vezes, que não é porque a gente não ama a Deus, não quer levar a palavra a sério, é porque a gente relaxa no cuidado. A gente deixa esse óleo exposto. E quando ele fica exposto, as moscas acabam conseguindo cair. E o que eu e você precisamos é de uma decisão firme de proteção. Querido, eu uso a internet desde 96. Talvez porque o computador para mim é minha ferramenta de trabalho, para escrever os livros, preparar, né, os estudos bíblicos. Talvez eu lide com ele com mais seriedade, por pensar nele como uma ferramenta de ministério. Mas eu não brinco com essa questão da internet. Eu não dou mole. E mesmo não tendo um histórico de ter tido nenhum problema com pornografia desde 96,
eu tenho ferramentas no meu computador que me ajudam. Eu, por exemplo, achei um aplicativo norte-americano chamado Covenant Eyes, significa olhos da aliança. Para quem usa o sistema Windows, você tentar acessar um conteúdo pornográfico, ele trava, ele fecha a página, não deixa abrir. Ele não deixa você apagar o histórico. Quer dizer, você pode até achar que apagou o histórico, mas o aplicativo já está mandando online para a nuvem o registro do que você fez instantaneamente. Então, na hora que você apaga o seu histórico aqui, já está registrado lá. Essa nuvem, essa informação do que você acessou, um e-mail é disparado semanalmente para um parceiro que você registrou. No meu caso, é o e-mail da minha esposa. Toda a minha atividade na internet é monitorada. Outro dia alguém me perguntou, pastor, mas o senhor tem tido problema? Eu falei, não, mas nunca nem quero ter. Porque o problema de muitos de nós, querido, é que a gente se expõe. E por que muita gente erra nessa área? É a hora que você está sozinho ou acha que está sozinho, que não tem ninguém olhando. Você sabe por que Moisés matou aquele egípcio? A Bíblia diz que ele olhou de um e de outro lado. Não viu ninguém, diz, bora matar o cara. Na minha tela fica um olhozinho do aplicativo ali, que me faz lembrar que não apenas minha mulher vai estar vendo o que eu estou fazendo, mas que tem um Deus vendo aquilo. Irmãos, a gente precisa se cuidar. A gente precisa viver de muito cuidado. Porque é quando a gente começa a dar mole e negociar que a gente dá espaço para muita coisa. Eu não vim aqui hoje apontar o dedo para você, eu não vim aqui jogar pedra em você. Eu sei que cada um de nós tem as suas áreas de lutas e falhas. Mas o que eu quero te desafiar, querido, é ter uma postura de dizer, eu vou preservar a santidade de Deus na minha vida. Eu quero ser um homem que manifeste o caráter de Deus, que por meio das minhas escolhas abra uma porta e uma avenida para que a graça, o poder, a unção de Deus se instale, se manifeste na minha casa. Você pode dizer amém? Eu quero te desafiar a não permitir que um pouco de coisa ruim, que um pouco de impureza contamine muita coisa boa na sua vida. Eu gostaria que a gente orasse nessa hora. Eu quero te desafiar a se colocar diante de Deus. Talvez haja coisas das quais você precise se arrepender hoje, aqui e agora, nesse lugar. Mas o propósito da nossa oração, eu não quero que seja só o foco de arrependimento. Talvez mesmo você olhando para a sua vida e dizendo, pastor, pela graça, pela misericórdia de Deus, eu tenho conseguido andar em vitória. Para que isso não seja comprometido, eu quero te desafiar em nome de Jesus a se preservar. Seja em relação aos negócios, seja em relação a qualquer coisa que você venha fazer. O dia a dia, as pessoas com quem você se relaciona e a forma como você faz isso. Em cada área, querido, a gente tem que redobrar a vigilância, a atenção e o cuidado. Para que a gente não permita que o que Deus está construindo em nós seja afetado ou comprometido. Amém? Pai, nós estamos diante de Ti. Eu tentei, da melhor forma possível, na minha limitação, expor aquilo que o Senhor tem falado. Eu oro a Deus que isso possa ser no coração dos meus irmãos, mais do que uma palestra, um discurso. Eu oro que o Teu Espírito vivifique a Tua palavra. Eu oro que ela seja, ó Deus, carregada daquela carga de revelação que só o Espírito Santo, o Espírito da verdade pode trazer. Eu oro que nessa manhã o Senhor possa provocar em nós temor e uma reação, uma decisão, ó Deus, de cuidado, de vigilância, de atenção. Nós não queremos, ó Deus, deixar a unção do Senhor nas nossas vidas, o óleo, a santidade do Senhor, o bom perfume de Cristo exposto. Nós clamamos a Tua graça, Senhor. Clamamos a Tua graça para termos uma atitude firme de proteção. Em nome de Jesus. Fala com Deus, querido. Fala com Deus. Pode ministrar. Aproveite esse momento, derrama seu coração, ora, clama, quando a música chora se for preciso.